Eu quero trazer aqui para você duas formas de responder a essa pergunta. A primeira forma é uma questão mais cerebral, então compartilhando aqui com você a importância de ser feliz para o seu cérebro, quais sistemas, circuitos estão relacionados a isso e o benefício de buscar essa felicidade para o seu cérebro. E o segundo ponto de uma questão mais psicológica e até mesmo existencial no sentido de ampliação. Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou compartilhar essas duas formas com você. Lembrando, pessoal, que quando nós falamos sobre felicidade, né, se você for ver aí através dessa questão mais científica e tudo mais, não existe a terminologia felicidade. Existe mais uma terminologia relacionada ao bem-estar subjetivo. Mas para não ter uma questão aqui referente à semântica, de falar, não é felicidade, é bem-estar e tudo mais, eu vou utilizar a semântica de felicidade mesmo, para ficar aqui mais de boa. E aí a gente vai falar sobre essa questão mais cerebral. Então a primeira coisa é que quando nós olhamos para o nosso cérebro, e referente a essa questão de felicidade, a felicidade ela desempenha um papel muito importante no cérebro, principalmente referente aos nossos sistemas de recompensa. E quando nós falamos sobre o sistema de recompensa, automaticamente a gente pensa nessa questão de liberação de dopamina. Dopamina é o neurotransmissor responsável por motivação. E essa motivação, quando você está fazendo coisas que te deixam feliz, essa motivação ela aumenta e você fica com motivação tanto nessa questão atencional de você voltar a atenção para algumas coisas, a motivação do emocional mesmo, né, da emoção de você sentir motivado junto com a felicidade e também o comportamento de você realizar a ação em prol daquela felicidade que você está sentindo. Então, felicidade nessa questão cerebral envolve aí essa questão do sistema de recompensa do nosso cérebro, bem como envolve também alguns circuitos neuronais. E quando nós falamos sobre circuitos neuronais, imagine uma circuitaria, né? Então como se fosse vários neurotransmissores que são ativados em áreas específicas do nosso cérebro. Então imagine como se fosse fios, que quando você ativa esses estados de felicidade, você vai ativando esses fios e você vai desenvolvendo uma circuitaria em algumas áreas, como por exemplo, no seu córtex pré-frontal, no giro cingulado anterior, no seu sistema límbico, no seu núcleo accumbens, entre várias outras áreas. Então, é interessante falar isso, por quê? Porque conforme vamos buscando essas sensações de felicidade e proporcionando essa experiência, porque a felicidade ele é um estado emocional, você vai buscando isso através das experiências que você vai tendo na sua vida, você vai ativando áreas do seu cérebro que são extremamente importantes para a nossa sobrevivência e para a nossa sensação de prazer e felicidade, bem como você vai modulando o seu cérebro a ativar essas áreas. Então, o que seria essa modulação? O nosso cérebro ele é plástico e a partir de experiências você vai ensinando ele a ativar algumas áreas e, digamos, não ativar outras áreas. Então a busca por essa questão de felicidade, a gente tem que conceituar aqui que não é só felicidade. Felicidade não é ausência de sofrimento, muito pelo contrário. Felicidade e sofrimento é um caminho de mãos dadas. Pensa na sua vida. Quando você nasceu, você estava ali na barriga da sua mãe, naquela felicidade, naquele quentinho, aí você foi tirado da barriga da sua mãe para aquela sensação de dor, daquele frio e tudo mais, te deram um tapa na bunda e ainda você voltou para essa questão do aconchego, de felicidade e tudo mais. Então percebe? Felicidade, dor e sofrimento e felicidade. Então, por isso que eu falo da ativação do nosso córtex pré-frontal. Então, dentro do nosso córtex pré-frontal, existem várias áreas que são responsáveis por mecanismos de nos trazer a realidade do que é felicidade. Como eu falei, felicidade não é ausência de sofrimento, é caminhar com o sofrimento e com essas sensações de desprazer juntos, sabendo que você vai ter momentos de felicidade, mas também você vai passar por outros momentos desafiadores na sua vida, mas que os dois caminham aí
de mãos dadas. E isso é muito importante por causa que essa área específica do nosso córtex pré-frontal traz essa percepção do que acontece nesse conceito de felicidade para nós seres humanos. Então, a partir do momento que você tem esse conceito bem consolidado na sua mente, você pode passar por determinadas situações, mas sabendo que isso é um estado emocional, que é uma situação e que cedo ou tarde você vai passar pela outra sensação de felicidade também. Por isso que uma das circuitarias neuronais muito importantes do nosso cérebro é o nosso córtex pré-frontal, que nos traz um senso de realidade no nosso dia a dia. Quando eu falei dessa questão do sistema de recompensa lá do cérebro, existem vários outros neurotransmissores extremamente importantes que são liberados. Então a ciência já mostrou que não é só a dopamina que nós liberamos nos nossos estados de felicidade. Existem vários outros neurotransmissores responsáveis por isso, como por exemplo, a dopamina, como eu falei, a serotonina, noradrenalina, endorfina, acetilcolina e ocitocina, entre várias outras. Então, de forma geral, a felicidade, a importância da felicidade para o nosso cérebro envolve 3 coisas. O primeiro, a ativação de algumas áreas específicas extremamente importantes para o nosso cérebro, um processo de neuroplasticidade na capacidade de aprender com as situações e modular tanto a ativação de algumas áreas, bem como auxiliar o nosso cérebro na regulação e na homeostase dele. E o terceiro ponto, na ativação e na liberação de alguns neurotransmissores que estão extremamente importantes para nós. Já nessa segunda parte, referente a essa questão mais psicológica e expansiva da coisa, o que eu quero trazer para vocês é que assim, pessoal, enquanto aqui, nessa parte da felicidade cerebral, existe uma explicação racional e lógica para isso que já foi comprovada, mas como eu falei, a ciência ela não consegue definir o que é felicidade. De verdade, até hoje não consegue definir o que é felicidade. Por quê? Porque eu acredito de coração, e eu acredito que você possa concordar comigo, que a felicidade é uma coisa tão complexa que a gente nem consegue explicar. Às vezes existem situações que você passa pela sua vida que os sentimentos, a emoção que você está sentindo, você não consegue transparecer para o outro. Por exemplo, como é que você vai explicar uma sensação de borboletas no estômago? Como você vai explicar uma sensação de um arrepio na coluna, sabe? Para uma outra pessoa, ou uma sensação de um arrepio no coração, ou numa sensação de querer chorar, mas é um choro de felicidade que não é euforia, mas é uma outra coisa, sabe? Às vezes nós temos uma limitação cognitiva da nossa consciência e do nosso racional frente a determinadas emoções, e uma delas é a felicidade. Nós não temos a capacidade racional de explicar tudo o que acontece no nosso corpo. Então, eu falo isso por quê? Porque, às vezes, uma das melhores estratégias é literalmente sentir a felicidade e não querer racionalizar sobre a felicidade. Então, quando você passa por determinadas sensações que são prazerosas para você, seja uma sensação de felicidade que te leva a uma sensação muito boa, né, um ápice de felicidade, ou uma felicidade mais contínua, comece a observar o que te causa essa felicidade. Por quê? Porque existem situações externas, pessoas, ambientes que possam promover essa sensação de felicidade no seu dia a dia e que você não precisa racionalizar, você não precisa criar uma explicação para isso, é só sentir. Porque a partir do momento em que você sente, muito mais do que às vezes você tenta explicar o que acontece, você trabalha outras áreas, como por exemplo o sistema nervoso autônomo. Existe um sistema, o próprio nome está falando, autônomo, que ele tem autonomia, ele funciona por si só. E essa sensação que eu falei para você de borboletas no estômago, de um arrepio, sei lá, no coração, na coluna, atrás da orelha, alguma coisa do tipo, isso é redigido pelo sistema nervoso autônomo. Então, quando eu falo da importância, né, de ser feliz nessa questão mais psicológica da coisa, é dar a possibilidade de você buscar a felicidade através de coisas que você não consegue explicar, simplesmente sentir, porque às vezes você passa por sensações muito mais intensas sobre ansiedade quando você se permite de coração a vivenciar aquela situação ao invés de tentar explicar.
E isso você pode sentir através dos dois tipos de felicidade, tanto da felicidade hedônica como da felicidade eudaimônica. Nessa possibilidade de você literalmente sentir ao invés de você tentar racionalizar em cima disso. Então o que quer dizer isso? De você não racionalizar, literalmente vivenciar, experienciar as coisas, ter a possibilidade de sentir o que o seu corpo mostra para você referente a essa questão da felicidade. Isso é extremamente importante e posso afirmar aí que não tem palavras para descrever o quanto essa felicidade é importante para o nosso cérebro e para o nosso corpo. Beleza? Show? A gente se vê aí no próximo vídeo. Beijão no coração de vocês.